Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso querido Brasil varonil. Eu sou o Daniel Nonato. José viu tudo desmoronar, o mundo pronto pra julgar, mas no lugar de condenar, escolheu cuidar. Entre a lei e o amor, ele ouviu a voz do Senhor. Num silêncio cheio de dor, Deus falou. É no silêncio que nasce a fé, na coragem. Caríssimos e caríssimas, hoje celebrando o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, queremos primeiro dar os parabéns a todos vocês trabalhadores e também ser solidários com nossos irmãos que estão desempregados, por todos aqueles e aquelas que nesse mundo de meu Deus estão aí pedindo a Deus que lhe dê a graça do trabalho. Eu, infelizmente, já passei por desemprego algumas vezes na minha história de vida e confesso que dói muito lembrar desse momento da minha história. Há 6 anos atrás, né, eu passei, 5 anos atrás, eu passei por um momento mais grave. Depois de quase 15 anos prestando serviço à instituição, eu fui mandado embora e eu experimentei da forma mais doída, porque depois de 15 anos quase, né, sendo demitido, o desemprego. E também, quando eu saí do exército, eu fiquei um tempo também desempregado, foi um sofrimento muito grande, mas eu era bem jovem, a história era outra, né? E você, quando é jovem, a gente encara tudo com um coração mais assim, esperançoso. E ano retrasado, né, eu fui dispensado de uma empresa e fiquei, ano passado, quer dizer, né, fui dispensado de uma empresa e fiquei pelo menos 4 ou 5 meses desempregado. Doeu muito, né? E graças a Deus estou de carteira assinada já, de forma direta há um ano, né, e 3 meses. Eu louvo a Deus pela graça do meu trabalho e peço a Deus que me dê graça de ser fiel ao meu trabalho. Ser fiel não é ser subserviente, né, como diz o povo. Mas olhando para a realidade, sem querer radicalizar, mas radicalizando, primeiro nós temos aí a radicalidade de ontem, o Messias não ter passado, já foi uma pancada no governo Lula, embora nós saibamos, e nós sabíamos, na verdade é essa, que ele não passaria, porque existe um conflito ideológico e também eleitoral atualmente em nosso querido país. Também ontem a pancada foi maior, porque aparentemente você vê aí o Congresso entrando em choque direto com a STF. Parece que tanto os deputados como os senadores primeiro enfrentaram o presidente, criando aí, né, combatendo aí, não deixando o Messias passar. E disseram não para o Messias. Ontem eles disseram não para o presidente e não para o STF, porque foi votado, né, a dosimetria, aquela ideia de diminuir a pena, e eu acredito que, eu acredito não, o direito e também a nossa Constituição Federal, ela diz claramente, e com todo respeito a quem pensa diferente, que na missão de julgar e aplicar a dosimetria cabe ao STF, cabe o juiz, ou seja, os deputados e senadores entraram, né? Entraram numa seara que não é deles. Porque todos os momentos que a justiça se manifesta, seja o STF ou a mesma pequena causa, na sua cidade, na comarca onde você reside, é porque a justiça é provocada. Eu mesmo tenho 2 processos na justiça e todos os 2 processos só existem porque eu fui lá e falei, olha, eu quero que vocês olhem isso para mim. A justiça jamais vai entrar numa seara a não ser que seja provocada. Agora, o Congresso, por motivos políticos, os Câmara e Senado, votarem a redução de pena, que não lhe é determinado, não é lhe dado esse direito, a redução de pena de presos, eles estão furtando o direito e o dever do STF e da Justiça. E isso já estou prevendo mais conflitos.
e mais fake news, e mais quadradinhos lá, postagem na rede social. Mas deixa quieto. Vamos nós falar do evangelho de hoje, que é o evangelho de João, no seu capítulo 14, versículos 1 ao 6. E nós temos aqui uma notícia interessante. Jesus, quando fala que vai preparar uma morada, a gente sempre faz essa alusão ao momento onde nós estamos vivendo, né, a questão do Ezequias no funeral. Semana passada mesmo, fui chamado pela família de uns amigos lá de Arcádia, Miguel Pereira, para presidir uma celebração de Ezequias. O jovem Luiz Antônio, que trabalhador, um homem, um menino, como diz a mãe dele para mim, um menino bom, que aí foi morar com Deus, e os textos que eu usei foi esse texto. Esse texto, ele tem um quê? Primeiro, um quê de despedida de Jesus. Estamos chegando ao fim do período pascal. E segundo, traz também o encerramento aí na ceia de Jesus, está ficando profundamente triste logo após o lava-pés, e começa a despedir dos apóstolos, trazendo para eles essa notícia. Mas nós, quando olhamos para esse texto, se nós formos olhar no sentido amplo, entre a igreja esposa, noiva, e o Cristo noivo, esposo, era comum, é muito comum, e aí eu falo na antropologia teológica, era muito comum o noivo vir, conhecer a noiva, fazer a corte, né? E depois de fazer a corte, conhecer a noiva, ele dizia para a família da noiva e para a noiva: olha, eu estou indo para casa do meu pai, vou preparar a nossa casa. E geralmente essa preparação envolvia um ano de preparação para essa casa. E ele, durante um ano, ele subiria para a casa do pai dele. E aí dizia: a casa do meu pai tem muita morada, tem muito quarto, tem muita casa. Você vai para lá que lá vai ter lugar para gente. E essa é a frase. E Jesus, como noivo, diz para a igreja: olha, eu estou indo preparar uma morada para a gente. Quando tiver tudo pronto, eu venho buscar você. E aí ele ia lá, né, no caso, ele ia para a casa do pai dele, trabalhava um ano, montava a casa, montava tudo. Hoje é o contrário, o pessoal primeiro casa, depois monta a casa. Mas no contexto de Jesus, no contexto histórico, montava essa casa e levava a noiva. A gente percebe claramente aqui que o autor sagrado, quando faz essa frase, traz essa frase, ele traz nesse sentido, dizendo que Deus não faz nada sem pensar primeiro, sem planejar, sem se organizar. E aí você vê claramente, novamente, o Tomé que sendo aquela pessoa que não sabe dizer, né, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus, essa semana ele já foi, no domingo ele foi: eu sou a vida, né? Sou o caminho, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Na segunda-feira ele disse que ele era a porta. Na terça ele disse que ele trabalharia para as ovelhas. Na quarta ele disse que era a luz. Ontem ele trouxe para nós a questão aí da sua presença em nosso meio, quando ele traz para a gente uma leitura atual do Evangelho de João, capítulo 13, 16 a 20, quando ele traz como servidor: eu sou o servo. E hoje ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Começamos lá no domingo: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. E hoje ele traz um versículo forte. O versículo que muita gente também conhece, um dos versículos mais usados em todos os caminhos. Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que tenhamos essa consciência de seguir o verdadeiro caminho para que tenhamos vida e vida em abundância. Falo por aqui, peço a vocês seu like, seu comentário. Seu comentário é muito importante. Se inscreve no nosso canal, siga a gente aqui no WhatsApp, em nosso canal. Tá aí, quem está no WhatsApp, está em cima aí, ó, no Evangelho do Dia, o link para o nosso canal. Peço a você também que reze hoje pelos trabalhadores, mas reze também pelos desempregados. E louvo a Deus pela graça do meu trabalho. Peço que Deus nos abençoe. E vamos assim,
São José Operário, rogai por nós. Eu sou Daniel Nonato. Quando o medo tentou parar, São José decidiu confiar, protegeu a vida sem hesitar, mesmo sem entender enquanto o poder quer controlar, e a fé virou discurso pra